Olá, somos alunos do curso de Pedagogia da Univesp, Polos Tupã, Cabreúva e Itapetininga, São Paulo. E estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Este TCC é requisito básico para a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O título é Gamificação nos anos iniciais. Uma reflexão acerca do recurso tecnológico a favor da aprendizagem. Os alunos responsáveis pelo TCC são Eliane, Jaqueline, José Eduardo, Juliana, Catriane, Maria Fernanda, Mariane, Thaís. Tivemos como orientadora Carla Roberta Chazep de Moraes. Obrigado, Carla, pela paciência, pelas orientações e também pelos puxões de orelha. Introdução. O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a gamificação como estratégia pedagógica capaz de tornar o ambiente de aprendizagem mais participativo, motivador e significativo. A escola, como espaço de formação integral, ela deve promover experiências que dialoguem com o universo das crianças, considerando suas formas de brincar, interagir e também de se expressar. Hoje, existem muitos jogos digitais. Utilizar os jogos na escola podem ajudar os alunos a participarem mais das aulas, aprenderem a trabalhar em grupo, resolverem problemas e pensarem melhor, desenvolvendo assim o seu pensamento crítico. Dessa forma, fazendo com que eles se dediquem mais e auxiliando no autoaprendizado. A gamificação ela se tornou uma importante ferramenta para o ensino, com plataformas online que os alunos podem utilizar para aprenderem de forma ativa. Mas, para que se tenha bons resultados, é fundamental que os alunos se interessem e interajam com os professores. O objetivo geral do nosso trabalho é explorar os mecanismos de gamificação e analisar o seu impacto no processo de aprendizagem dos alunos. Com objetivos específicos, analisar qual é o impacto e o efeito da gamificação na aprendizagem dos alunos. Compreender como a gamificação contribuiu para o processo de aprendizagem. Identificar os formatos de gamificação na pedagogia. Avaliar a motivação da gamificação no nível de aprendizagem. Analisar o ponto de vista dos professores em relação à gamificação como um recurso auxiliar na aprendizagem. A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de modernizar as práticas pedagógicas nos anos iniciais, alinhando-as à realidade digital interativa dos alunos. A gamificação, como aplicação de elementos de jogos em contextos educativos, demonstra potencial para aumentar o engajamento e a motivação dos estudantes, impactando positivamente o aprendizado. Compreender os formatos da gamificação, avaliar seu impacto na motivação e aprendizagem e analisar a perspectiva dos professores sobre essa ferramenta são pontos cruciais para sua implementação estratégica e eficiente, visando uma educação mais envolvente e significativa que estimule o desenvolvimento dos cidadãos reflexivos e inovadores. A nossa metodologia foi dividida em dois momentos. O primeiro foi um levantamento bibliográfico em bases de dados acadêmicas, onde buscamos entender, na teoria, como a gamificação contribui para o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais. O segundo momento foi a pesquisa prática, realizado por meio da aplicação de um questionário com 5 professores de uma escola pública de ensino fundamental, no município de Tupã, São Paulo. Queríamos entender, na prática, como eles percebem o uso da gamificação e seus impactos nas aulas e na motivação dos alunos. A coleta e análise de dados ocorreram em uma escola de ensino fundamental, localizada no município de Tupã, São Paulo. O levantamento bibliográfico ele se deu a partir dos pressupostos da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, passando por textos de teóricos clássicos da educação até chegar em textos de autores contemporâneos, que exploram com mais detalhes
as questões do impacto da gamificação na aprendizagem. Partindo do objetivo de explorar os mecanismos de gamificação como conteúdos auxiliares para o processo de aprendizagem, o trabalho se desenvolveu a partir de revisão bibliográfica, de conteúdos já existentes e publicados em artigos e livros que abordam o tema gamificação. Falando um pouco mais da BNCC, vale lembrar que no seu texto as questões de gamificação elas não estão bem inseridas e nem bem detalhadas. Mas o seu escopo, dentro do escopo da BNCC, ela introduz o termo metodologias ativas, que se insere a gamificação como uma prática e uma ferramenta muito importante na aprendizagem dos estudantes. Metodologias ativas e a centralidade do estudante no processo de aprendizagem. Essas metodologias ativas elas visam a autonomia e a criticidade do estudante durante o processo de aprendizagem. Então, elas visam inserir o estudante no centro do processo de aprendizagem e ele sendo o autor do próprio conhecimento, o que corrobora com a clássica ideia do Paulo Freire, de que a educação ela deve ser um ato de liberdade. Vale frisar que quando o educador consegue atrelar a gamificação no contexto de sala de aula, isso contribui para que o aluno absorva melhor os conteúdos estudados, melhorando tanto o seu comprometimento quanto a sua disciplina naquilo que está sendo estudado. Essas metodologias promove a participação ativa e o pensamento crítico e a autonomia do estudante. Fundamentos teóricos da gamificação. A gamificação na educação infantil é uma abordagem que se apoia em bases teóricas sólidas. O nosso trabalho foi baseado em teorias como construtivismo, socio-interacionismo, autodeterminação, fluxo e aprendizagem experiencial. Jogos educacionais permitem que os alunos experimentem e reflitam, ajustando as suas estratégias, tornando o conhecimento mais significativo. Os fundamentos teóricos mostram que a gamificação não é apenas diversão, mas uma estratégia pedagógica capaz de promover um aprendizado mais ativo e eficaz, promovendo assim um ambiente mais estimulante e participativo em sala de aula. Aqui estão alguns formatos de gamificação. Pontuação e recompensas, onde é possível o uso de plataformas e estimula a participação nas atividades em sala. Níveis de progressão, onde há uma diferenciação no ensino em que cada aluno avança no próprio ritmo. Missões ou desafios, onde o aluno aprende a resolver problemas e é uma aprendizagem baseada em projetos. Rankings e competição, estimula o desempenho, a motivação e a autorresponsabilidade dos alunos por meio da comparação positiva e da superação de desafios. Avatares e narrativas, estimula o engajamento, a competitividade saudável e o acompanhamento do desempenho. Feedback imediato, ajuda a corrigir erros, reforçando acertos e mantendo-se engajado. Impactos da gamificação no processo de aprendizagem. A gamificação, quando bem aplicada, transforma o processo de aprendizagem, tornando mais atrativo e motivador. Ao usar elementos dos jogos como desafios, recompensas e narrativas, ela estimula a participação ativa dos alunos e desenvolve habilidades importantes, como o trabalho em equipe, a criatividade, o pensamento crítico e a resiliência. Além disso, com o apoio da tecnologia, oferece experiências imersivas, personalizadas e com feedback constante, o que favorece o aprendizado contínuo. A gamificação também fortalece habilidades socioemocionais e cria um ambiente seguro para o erro, incentivando a autoestima e autonomia. Com planejamento e intencionalidade pedagógica, essa abordagem pode tornar a sala de aula muito mais dinâmica e significativa. A percepção dos professores e os desafios na implementação. A percepção dos professores é essencial para o sucesso da gamificação. Embora muitos reconheçam seus benefícios, ainda enfrentam desafios como a falta de formação, pouco tempo para planejar e dificuldades com tecnologias. Para que essa abordagem funcione,
É necessário investir em capacitação, revisão curricular e apoio institucional. Ambientes colaborativos e suporte técnico facilitam a troca de experiências e a superação de dificuldades. Também é importante considerar o perfil dos docentes, pois professores mais jovens tendem a ter mais facilidade com recursos digitais, enquanto outros precisam de mais apoio. Assim, a gamificação só alcança seu verdadeiro potencial quando os professores estão preparados, motivados e amparados para reinventar suas práticas e ampliar as possibilidades de ensino. Análise e discussão de dados. A nossa pesquisa ela foi realizada com professores que lecionam do 2º ao 5º ano do ensino fundamental anos iniciais. A gente aplicou um questionário referente à gamificação para esses professores, para a gente saber a opinião deles em relação ao tema. A seguir, a gente vai apresentar para vocês os dados coletados e as análises. Questão número 1, nós perguntamos aos professores quais os benefícios da gamificação na aprendizagem e tivemos respostas como habilidades como resolução de problemas e pensamento crítico, 41%, o ambiente de aprendizado mais lúdico e divertido, 33%, e o aumento na motivação e engajamento dos alunos, 25%. Ao utilizarmos os elementos lúdicos da gamificação, como recompensas, desafios, competições saudáveis, a gente estimula o aluno a ser mais engajado e participativo nas atividades, e isso favorece no processo de aprendizagem dele. A gamificação, dentro também da sala de aula, ela deixa esse ambiente de aprendizado mais divertido. Também podemos dizer que a gamificação, quando trabalhada na sala de aula, consegue desenvolver as habilidades dos alunos, como a comunicação, o pensamento crítico e a capacidade de resolver os problemas. Na questão 2, foi perguntado aos professores quais as mudanças eles notaram no desempenho ou no comportamento dos alunos com a gamificação. E as respostas foram: melhora no engajamento e participação nas atividades, 41%. Motivação para aprender e realizar os conteúdos, 25%. Melhora na colaboração e no trabalho em equipe, 16%. E o avanço nas notas e na compreensão dos conteúdos, 16%. Uma das habilidades que a gamificação proporciona é o trabalho em equipe, porque as situações problemas e os desafios propostos dentro dos jogos faz com que os alunos trabalhem em conjunto para solucionar esses problemas. E isso, essa aula dinâmica, essa aula interativa, faz com que o desempenho deles melhore também durante as aulas. A gamificação, ela também possibilita que o aluno coloque em prática tudo aquilo que é ensinado a ele na teoria. Isso faz com que eles consigam assimilar de uma maneira mais significativa os conteúdos ensinados, favorecendo assim também a sua aprendizagem. Questão 3, foi perguntado aos professores quais as dificuldades eles enfrentam na implementação da gamificação. E tivemos como resposta: falta de tempo para planejar e criar atividades gamificadas, 60%, e a dificuldade em alinhar a gamificação com os objetivos de aprendizagem e o currículo, 40%. Para que a gamificação funcione bem, é necessário que os professores sejam capacitados, mas que eles também tenham tempo para planejar as atividades, porque os elementos dos jogos eles precisam estar alinhados aos conteúdos que os professores pretendem desenvolver dentro da sala. Sem uma estrutura adequada e sem o tempo para criar as atividades, fica difícil criar um ambiente de aprendizado que realmente motive os alunos. É importante ressaltar que para a gamificação funcionar de forma satisfatória, é importante uma revisão do currículo e reconsiderar as práticas de ensino, além de investir na formação continuada dos professores. A questão 4 foi dividida em duas partes. A parte 1 com a pergunta: a gamificação melhora o engajamento dos alunos? No gráfico, verificamos que 60% dos entrevistados responderam que sim, que a gamificação ela melhora um pouco o engajamento dos alunos, e 40% responderam que sim, melhora significativamente o engajamento. Isso demonstra que a gamificação ela promove um impacto positivo no engajamento. Aqui está a segunda parte da questão 4. Se respondeu sim, melhora significativamente, ou sim, melhora um pouco na pergunta anterior, justifique a sua resposta. 60% dos entrevistados responderam a alternativa A. Os elementos do jogo, eles tornam o aprendizado mais divertido e interessante. Essa justificativa está alinhada com a percepção de que a ludicidade da gamificação é um fator-chave para o engajamento.
As alternativas B, a possibilidade de ganhar recompensas motiva os alunos, e a alternativa E, que a gamificação oferece desafios adequados aos níveis dos alunos, mantendo os interessados, receberam 20% cada, demonstrando que essas justificativas apontam para mecanismos específicos da gamificação que contribuem para a motivação e o interesse dos alunos. O resultado da questão 4 reforça o potencial da gamificação como um fator de engajamento em ambientes educativos, conforme alinhado com os objetivos educacionais. O aluno ele é protagonista na construção do próprio conhecimento, onde a gamificação ela atua como uma ferramenta apenas para tornar esse processo de aprendizagem mais divertido e desafiador. A gamificação ela melhora o engajamento devido à sua capacidade de tornar o aprendizado mais divertido e mais interessante. É fundamental considerar o estudante como um agente ativo na edificação do próprio saber. A gamificação ela apresenta-se como um meio de tornar essa jornada mais atraente e estimulante, respeitando as capacidades individuais. Questão 5. Você percebeu avanços na aprendizagem após a inclusão dos jogos digitais? Analisando as respostas observadas, observamos que a prevalência da alternativa B, aumento da autonomia e do protagonismo no aprendizado, obteve 45% dos votos em nossa pesquisa e reforça a ideia de que os jogos digitais possuem um potencial significativo para empoderar os alunos em seu processo de aprendizagem. A alternativa C, desenvolvimento de habilidades, resolução de problemas e tomada de decisões. Essa obteve 36% das respostas e demonstra que os jogos digitais também estão associados ao desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes. A alternativa F, desenvolvimento de habilidades digitais e familiaridade com a tecnologia, recebeu 18%. E destaca, assim, um papel dos jogos digitais no desenvolvimento das competências tecnológicas. De forma geral, a análise dos dados indica que os jogos digitais são amplamente percebidos como ferramentas que incentivam a autonomia e o protagonismo dos alunos, além de favorecerem o desenvolvimento de habilidades relacionadas à resolução de problemas. Considerando o questionário, constatamos que o engajamento como um ponto de partida e a motivação aparecem como benefícios e mudanças observadas com a gamificação e os jogos digitais. Isso sugere que essas abordagens são eficazes em despertar o interesse dos alunos. O desenvolvimento de habilidades, a resolução de problemas, o pensamento crítico e a tomada de decisão são frequentemente mencionados como resultados positivos da gamificação e dos jogos digitais, indicando um potencial para um aprendizado assim mais profundo. A dificuldade em alinhar a gamificação com os objetivos de aprendizagem e o currículo são obstáculos significativos, podendo ser considerados desafio da integração pedagógica. Superar esse desafio, organizar o tempo, preparar as atividades requerem planejamento cuidadoso e uma compreensão clara de como os elementos do jogo podem apoiar os resultados de aprendizagem desejados. A pesquisa realizada em Tupã, São Paulo, revelou que os professores na rede pública reconhecem o potencial da gamificação e dos jogos digitais para aumentar o engajamento, a motivação, a autonomia, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, a implementação enfrenta desafios como a integração da ludicidade ao currículo e a falta de tempo para planejamento. A conclusão principal é que, com o planejamento pedagógico estratégico, a gamificação pode otimizar o aprendizado e o desenvolvimento integral das crianças, justificando a atenção e o investimento nessa abordagem, especialmente considerando a familiaridade dos alunos com jogos e o potencial para aprendizagem mais ativa. Agradecemos pela atenção e pela oportunidade de compartilhar este trabalho que certamente contribuiu para o nosso crescimento acadêmico. Ensinar é ajudar os alunos a construírem pontes para o conhecimento, e a gamificação colabora para transformar essa jornada em uma experiência mais leve e envolvente.